Muito bom dia, meu amigo, meu irmão. Quero compartilhar uma palavra de Deus com você nesse dia, que se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 17 e o versículo de número 45, que diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Esta palavra, ela é bastante conhecida e todos nós sabemos da história do embate que teve entre Davi e Golias, aonde Davi saiu vencedor. E esta palavra, ela nos traz uma lição muito maravilhosa, aonde nós vimos que ali o gigante Golias, ele foi na força do seu braço, na sua experiência, com seus armamentos, era um homem muito forte, um homem experiente de batalha. E ali ele estava afrontando o povo de Deus. E Davi aceitou aquele desafio de enfrentar aquele gigante. E nós conhecemos a história, que Davi, com a força de Deus, porque ele disse que eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, e com uma pedra ele derrotou aquele gigante. Esta história, ela nos traz uma lição muito maravilhosa. O gigante, nós podemos ver que ele simboliza os problemas da nossa vida, os grandes problemas que muitas vezes nós enfrentamos, que vêm sobre nós para nos derrubar, que são as lutas, que são as dificuldades, que são as oposições, que são os desafios, muitas vezes, as dificuldades que enfrentamos e não sabemos como lidar com elas. E Davi, ele usou uma expressão muito maravilhosa: eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. E com a força do Senhor e com uma pedra, ele venceu aquele gigante. Qual a lição que nós tiramos disso? Primeiro ponto, nós não vencemos as lutas e os desafios somente com as nossas próprias forças. E aquela pedra, podemos também dizer que ela simboliza a fé. Davi enfrentou em nome do Senhor dos exércitos, e com uma pedra, simbolizando a fé, ele foi vitorioso. Ora, nós sempre seremos vitoriosos quando colocamos a nossa confiança em Deus, quando nós reconhecemos que com a nossa força, com a força do nosso braço, dificilmente nós conseguiremos vencer os grandes desafios, as grandes lutas, os grandes problemas que muitas vezes nos deparamos diante deles. O apóstolo Paulo, ele nos fala na sua carta escrita ali aos 2 Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10 e versículo 4, ele diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Ou seja, as armas que nós usamos, os meios que nós usamos não são nossos, mas vem de Deus. A força vem de Deus. As armas vêm de Deus. O próprio apóstolo Paulo fala em Efésios, no capítulo de número 6, e o versículo de número 10, ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, nós devemos buscar força no Senhor, e Ele tem a força, Ele tem o poder para nos fazer triunfar e nos fazer vencer. E no versículo 13 do capítulo 6 de Efésios diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito isso, ficai firmes. Então, esse é o conselho do apóstolo Paulo. Devemos tomar toda a armadura de Deus,
para que possamos resistir no dia mau. Havendo tomado toda a armadura de Deus, nós podemos descansar no Senhor. Descansar no Senhor, ficar firmes no Senhor. Ou seja, que armaduras são essas? Quais são as armaduras que devemos usar para que no dia da dificuldade, quando o gigante levantar-se contra nós, nós possamos sair vencedores? O gigante da luta, do problema, da dificuldade, do desafio, quando ele se levanta contra nós, nós possamos sair vencedores. A primeira armadura é a oração, ou seja, coloque tudo diante do Senhor em oração. Há um ditado que diz: não diga para Deus que você tem um grande problema, mas diga para o problema que você tem um grande Deus. Então coloque em oração todos os teus problemas, todas as tuas dificuldades para o Senhor. Segundo passo é a pedrinha de Davi, né? Creia na sua palavra. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele está contigo. Ele está contigo. Então, o segundo ponto que nós devemos usar. Primeiro, oração. Coloque diante do Senhor o teu problema e a tua dificuldade. Segundo, creia na sua palavra. Deus disse: eis que estou convosco, palavras de Jesus, todos os dias. Em terceiro ponto, tenha fé. Acredite. Fé é acreditar incondicionalmente que tudo está nas mãos do Senhor, que todas as coisas estão no seu controle e Deus sempre fará o melhor para nós. Creia nisso. Deus te abençoe em nome de Jesus. Você vencerá.